Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um ASLab. Nós hoje estamos a repor o ASLab de janeiro, que tinha sido adiado, e o professor Vítor Serrão, dedicado ao tema da pintura sobre o azulejo aplicado e o fingimento cenográfico no século XVII. Enfim, o professor Vítor dispensa apresentações, portanto eu nem me vou atrever a fazer esta apresentação. Queria só dizer que nós pensámos organizar este ASLab em janeiro, precisamente para estar mais próximo da data da jubilação do professor Vítor. E, enfim, mas queria dizer que este ASLab não é de todo, ou pelo menos assim espero, um ASLab de despedida, muito pelo contrário, esperamos continuar a ter o professor tanto a assistir ao ASLab como a participar ativamente. Este é um tema que o professor já tem vindo a trabalhar há algum tempo e que hoje trará uma série de novidades. Antes de passar a palavra ao professor Vítor, a quem desde já muito agradeço, não só este ASLab, como também todo o apoio que sempre nos deu na rede, no ASLab, enfim, em todos os projetos da Azulejo e não só nesta casa. Queria também só dizer que este ano, em janeiro, nós comemoramos 9 anos de existência, ou seja, há 9 anos que o ASLab é organizado todos os meses aqui na Faculdade de Letras. Este ano tivemos algumas sessões no museu, também durante este tempo tivemos algumas sessões noutros locais e, como sempre, nesses dias de aniversário, temos sempre preparada um presente para quem nos acompanha. Este ano, e inspirando-nos no professor Vítor Serrão, resolvemos oferecer um presente que é um presente que queremos ser útil para todos os que vêm ao ASLab ao vivo e não só tomar as suas notas, mas também porque quando pensamos no que é que caracteriza o professor Vítor Serrão, o professor pode mostrar o seu diário. Nós não é bem um diário, mas é um bloco de notas inspirado nos diários do professor Vítor. Pode escolher a cor, professor. O primeiro. Um azul. Já agora vou só distribuir. Pois não estava à espera, realmente é uma... E este diário vai constar na lista dos diários, embora pequenino. Vai ter um número respectivo. Pronto. Bem, sem mais delongas, passo a palavra ao professor Vítor. Então, muito boa tarde. É uma honra, claro, poder dar um apoio numa data tão bonita, uma data redonda. 9 anos da ASLab é obra e congratulamos vivamente em nome do Artis, da equipa dirigida pela Maria João Neto, à equipa a linha que tem levado a tão bom rumo e com tantos frutos. E muito modestamente, porque o tempo é pouco, vou aproveitar já para comentar aquilo que é o tema que me foi proposto e que trata não apenas do fingimento, porque é uma matéria que já há muito tempo é alvo de uma nova linha de inquérito na história da arte, na microhistória da arte. Há mais arte, efetivamente, do que aquela que a historiografia mais académica tem vindo a tratar, a arquitetura, a escultura, a pintura, e mesmo no campo do azulejo há também campos que ficaram parente pobre, mas fundamentalmente um tema dentro deste território de minoridade que não foi mesmo minimamente tratado, que é a pintura diretamente aplicada. E por este motivo E é nestes fingimentos que esperamos que haja novos campos para trabalhar e novos campos para descobrir, nomeadamente então para entrar já no campo preliminar, que é o dos fingimentos, que de uma forma mais geral têm tido um entendimento mais amplo. Mostra aqui um fingimento urbano da arquitetura d'Évora, onde o azulejo branco aplicado é coberto por uma fina camada de pintura
com um dente de cola ou de cré, recorrendo aqui porventura também a estampilhagem para decorar uma fachada com elementos geométricos de muito bonito efeito. Isto é, de facto, uma linguagem que temos em comum em Portugal, mas mais raro é o facto de que esta prática remonta a períodos muito mais antigos, nomeadamente aqui, num testemunho que temos ainda do período gótico mudéjar, provavelmente uma pintura do tempo manuelino, devo a fotografia ao Vítor Rafael, teve a bondade de mandar fotos deste conjunto que está ainda por trabalhar e que é um muito bom testemunho de uma pintura de fingimento aplicada a um túmulo gótico ou mudéjar numa igreja escalabitana, com motivos mudejares. E que estava inédito, como tanto património português que está inédito, não por falta de registro inventarial, mas porque efetivamente nunca ninguém olhou para ele como deveria. E é neste campo que me preocupa reafirmar aquilo que decorre de uma prática que vem do esgrafitado, do estuque, da pintura mural, do azulejo fingido, ou aplicado, como iremos ver daqui a pouco, numa economia decorativa que é extremamente original e que marca um caráter vernáculo do gosto decorativo português durante a Idade Moderna. É um aspecto que justifica, de facto, um maior estudo e mais profundo, nomeadamente quando recuamos até a época manuelina, para um fresco de 1500 numa ermida de Beja, tem um valor enorme por outros motivos, porque era o mesmo pintor que pintou o lendário fresco do Bom e do Mau Juiz, não é agora para aqui chamado este vínculo, mas já é chamado porque tem todo o cabimento o facto de incluir um fingimento de azulejo enchaquetado, a decorar o fundo atrás do escudo real e da esfera armilar. Linguagens como esta abundam em Portugal e justificam um trabalho de conjunto, que não foi feito ainda. O mesmo ocorre neste fingimento do convento de Almoster, que ainda há dias estive a revê-lo com mais detalhe. É também um túmulo fingido, com um programa decorativo de pintura, imitando um enchaquetado, ainda provavelmente da década de 1590, por outros motivos que agora não tenho a oportunidade de aprofundar. Ou então, já em pleno barroco, aproveito para cumprimentar o meu colega Mangucci, que acabou de chegar e cujas fotografias teve a bondade de me enviar, uma igreja de Évora que é extraordinária, porque é um dos muito bons testemunhos daquilo que a Itália podemos chamar o bel composto, mas que em Portugal, em termos de totalidade, tem um caráter completamente diferente, onde a talha dourada, a pintura de cavalete, a pintura de grotescos, os fingimentos pictóricos, o azulejo figurativo e decorativo, têm uma comunhão perfeitamente unívoca e perfeitamente coerente para gerarem efeitos cenográficos extraordinários. E aqui concretamente com nomes maiores, nomeadamente o pintor Gabriel Del Barco e a equipa dirigida pelo pintor Nunes Varela, no programa decorativo que inclui grotescos, como referi, arquitetura fingida e também azulejos imaginados. É um conjunto muito bonito, embora já devidamente divulgado, e não é demais lembrar que, dado o estado de ruína agravado ultimamente por efeitos de umidade, tem que haver rapidamente uma atitude interventiva. Já apelei para a Diretora Regional da Cultura do Alentejo, muito diretamente, e espero que haja em breve meios para poder intervir e travar esta ruína galopante. Menos referido é uma pequena capela lateral numa igreja da Lourinhã, eu agora vou abreviar a identidade dos monumentos, dado o pouco tempo de que dispomos, onde tenha grotesco e fingimento azulejo, que podemos encontrar aqui, com a respectiva cartela, com volutas, com enrolamentos acânticos, com grotescos e com molduras,
ganha um caráter, aqui monocromático ainda para mais, um caráter perfeitamente raro. É um programa decorativo atribuível, porventura, ao pintor Pedro Peixoto, que era um pintor de grotescos, ativo em Peniche, na região da Extremadura. Aliás, era oriundo de Braga, mas trabalhou muito tempo entre Caldas da Rainha e Peniche, mas toda a parte inferior é, como podem verificar, um programa de fingimento de azulejo pintado de muito bom efeito. Algo que a historiografia da arte em Portugal não tem revelado como devia, e que tem um número muito elevado de testemunhos. Mas aquilo que me preocupa tratar é um outro tema. É a pintura de fingimento diretamente aplicada em azulejos brancos, ou a nível parietal, ou a nível de coberturas, ou a nível de arcos, de que encontramos uma vintena, mais de 20 testemunhos em Portugal. E que é um campo que foi até agora completamente ignorado. Aliás, a técnica bem referida, nomeadamente no breve tratado de iluminura que está na Biblioteca de Coimbra, entre outros manuais práticos que explicam como é que a pintura de douramento era aplicada para além da talha e da escultura. E também em campos como a policromia e o estofo de imaginária, mas também a nível do azulejo branco aplicado. É importante ter em conta que há géneros que a falta de meios, a modéstia habitual da clientela durante a Idade Moderna, em que houve longos períodos de guerra e de penúria, como os 28 anos de conflito com Castela durante a monarquia dual, ou no fim da monarquia dual, durante o Portugal restaurado, obrigaram a inventar novos meios decorativos. Não há tempo ou oportunidade agora para explicar como é que este tipo de pintura e de douramento é aplicado, mas de facto encontrá-lo fora daquilo que é o lugar habitual, a economia de escultura ou de talha, é muito rico. E um dos mais bonitos testemunhos está na capela-mor da igreja do convento de Almestere. É uma igreja gótica, extremamente importante, mas com um largo e rico programa decorativo entre o Renascimento, o Maneirismo e o Barroco, cujo teto da capela-mor e o arco triunfal têm este tipo de técnica que acabei de referir. Azulejos aplicados, a branco e a cru, com um programa de dourado e de pintura direta, com ferronneries, com cartelas, com elementos maneiristas e com ornatos polícronos no arco triunfal. É extremamente bonito este conjunto, extremamente eficaz, não é o único, é o primeiro de muitos, como irei indicar. Também em Évora, o meu amigo Zé Mec teve a oportunidade de me enviar fotos num conjunto decorativo a ouro, numa capela lateral de uma das igrejas importantes de Évora, todas do mesmo período. É uma tecnologia que teve um papel relevante neste tempo que habitualmente nós chamamos o tempo do maneirismo, a época maneirista. A qualidade é bastante boa, provando que há um modelo, um repertório de ferronnerie ou de enrolamentos de grotesco repetidos, juntamente com estrelas e com flores, constituem um programa de tal maneira original que a própria paróquia entendeu não há muito tempo, já durante a pandemia, editar um pequeno postal em que destacou justamente um elemento muito pouco notado da respectiva paróquia. Está aqui um pormenor também, para ver a técnica. É o tipo de pintura decorativa que era aplicada por pintores de têmpera, dourado e de grotesco, afinal também a géneros com o enxaquetado aplicado. Não esperamos encontrar, enfim, no repertório decorativo português da Idade Moderna, em contexto rural ou em contexto urbano, como aqui, em que a mão é qualificada. Temos muitos testemunhos, não tive tempo de um levantamento completo, nomeadamente na Cartucha de Évora, não pude fotografar, ou na Igreja do Carmo de Moura, ou em outras, mas os documentos de arquivo falam bastante de pagamentos a pintores para perfilarem a ouro
azulejaria branca. Era algo que eu até ao momento não tinha enfim, recolhido material de arquivo, mas não tinha propriamente notado na prática e no terreno, como aqui vemos, pintura diretamente aplicada ou enxaquetados, como aqui, ou em programas de brutesco e de complemento de brutesco, como aqui também, que constituem, portanto, uma novidade decorativa. Infelizmente, voltando atrás, a GEM, na política de restauros mal acautelada que teve em Portugal durante um largo período, nomeadamente durante o Estado Novo, não protegeu este tipo de pintura que foi em muitos lugares removida, o que constituiu uma perda para uma leitura integral deste património que, como veem, tinha várias etapas de acabamento, incluindo a pintura já no lugar de montagem. Eu tenho, e com variedade de repertórios, como podemos verificar, há aqui um imaginário decorativo que inclui estrelas, flores, brutescos, enrolamentos acânticos, filetes, que tornam este repertório de complemento e de acabamento in loco particularmente feliz. A pintura de brutesco de dor diretamente aplicada tem em Condeixa, em Ega, na igreja de Ega, um testemunho particularmente importante, primeiro porque é datável, com todo o rigor, através de uma campanha que complementa um retábulo da escola do João de Roão, de que vemos aqui um pequeno pormenor. E depois porque a variedade de repertório pictórico é muito rica, a partir de cartuchos ainda maneiristas, a ouro, com uma qualidade técnica que permitiu aqui concretamente que a pintura tenha durado até hoje. Tive a oportunidade, em trabalho de arquivo, de identificar 2 pintores calabitanos que foram peritos neste género. Esta é uma novidade documental que eu queria dar. O pintor André de Morales, que era um muito bom pintor de brutesco, aliás, parte da vida dedicou-a a pintar e multiplicar brutescos, ou grotescos ainda, dentro da linhagem do romano ao romano, como neste conjunto particularmente feliz, mas que também pintou nesta técnica que eu acabei de referir. Azulejos em branco foram pintados e dourados numa campanha final, como na Igreja de Marvila. A Igreja de Marvila mostra, portanto, que este pintor, que era um artista discreto, de qualidade e de engenho, copiava gravuras como tanta gente, não é por este género que é digno de particular memória, já no brutesco talvez mais, mas no género que eu acabo de referir, teve uma atividade extremamente feliz. E há um grande número de documentos que o mostram a pintar azulejos doirados, nomeadamente na Igreja de Marvila, cujo equipamento decorativo está todo documentado na Torre do Tombo, num livro dos feitos finos, que está à espera de editor. Primeiro de leitura integral e crítica, e depois de editor. Não haverá monumentos em Portugal tão bem documentados, através de uma contabilidade que ocupa mais de 40 anos e onde, no meio de muitos pagamentos, nomeadamente ao grande pintor Gaspar Gomes, há estas pequenas pagas ao André de Morales, por dourar todas as leis do Arco Triunfal, da Capela Mor. Parte desta pintura foi destruída, infelizmente, também pelos maus restauros da GEM, mas ficaram ainda alguns testemunhos. Incluía também dourar colunas. Portanto, a técnica do brutesco era tanto a pintura em pedra, diretamente no calcário com um mordente muito fino de cola ou de cré, como em azulejos brancos, nas coberturas e no pano murário parietal. É um conjunto, portanto, admirável, porque não apenas pela indiscutida qualidade patrimonial que tem, a Igreja de Marvila, fora o resto, a talha e a pintura, constitui também um laboratório para avaliar técnicas que até o momento não foram devidamente aprofundadas e que afinal cobrem todo o território do país. Estes pagamentos levariam a um maior
comentário, até porque revelam tipos de pintura, florões, estrelas, brutescos e molduras, ou mascarões. Portanto, é o tipo, eu não encontrei nenhum mascarão até agora, infelizmente, neste tipo de pintura, e com o predomínio da linguagem que acabei de referir, com este tipo de cartelas de ouro com filetes e enrolamentos dourados, diretamente aplicados no branco, com uma técnica que é aquela descrita no Tratado de Coimbra, com um mordente muito fino de cola e de creme. Matéria para trabalhar indiscutivelmente, não é património menor, corresponde, portanto, a repertórios decorativos que eram correntes, relativamente correntes, no Portugal da Idade Moderna e que envolviam clientela tão variada como uma grande irmandade, como era a Igreja de Marvila, que é uma igreja colegiada, como grandes conventos, como Almoster, pequenas paróquias rurais, e que chegam à época barroca. Num grande convento de Lisboa, temos pintura deste tipo, completamente diferente pelo repertório decorativo, porque aqui é o único testemunho que encontrei. É uma pintura de perspectiva arquitetónica à maneira do Baccarelli, portanto, dentro daquilo que era a nova linguagem decorativa dos tetos, do barroco, à maneira italiana. Encontramos aqui um testemunho, pintor não identificado até agora, embora haja contabilidade que cobre o período de Dom João V e há a probabilidade também de poder vir a descobrir quem foi o pintor. É a pintura, de qualquer maneira, muito qualificada, diretamente aplicada pela técnica referida em azulejos brancos do revestimento de um arco de capela lateral. Como é que este tipo de património não foi referido nem avaliado pelos historiadores de arte, é algo que importa lembrar e destacar e corrigir, evidentemente, a partir de uma perspectiva de trabalho de campo mais pluridisciplinar e mais atenta às respostas que encontramos em fingimento aqui, no Alentejo, numa pequena igreja rural da região de Montemoro Novo, onde o fingimento de marmoreado coabita com o fingimento de enxaquetado. É uma obra do pintor Escobar, um pintor muito ativo no Alentejo durante mais de 40 anos, um pintor que decorou muitas igrejas, conventos, confrarias, capelas e ermidas, um pouco de todo o Alentejo, a partir de 1583, até morrer, como um pequeno ateliê ambulante, onde, como veem, os fingimentos têm um papel muito importante. Pontas de diamante, fingimentos de enxaquetado, cumprindo um programa que habitualmente é pobre a nível inventivo e no plano dos repertórios figurativos, mas que no plano decorativo tem um papel apenas foi notado durante muito tempo pelo Túlio Espanca. Foi o único autor que deu algum destaque a tais linguagens e que chega ao ponto, fugindo embora neste momento os materiais para um teto de madeira, para o teto brutesco que imita o embutido marmóreo, algo mais raro ainda. Nunca havia outro teto em Portugal, neste âmbito do engenho, do barroco, para responder às dificuldades, falta de materiais, falta de meios, como este teto da Colegiata de Guimarães, onde o programa decorativo, datado aliás, recorre ao fingimento do embutido de mármore, de marfim, o embutido marfínico. Ou ainda, agora no contexto da maior ruralidade, numa pequena capela junto à Borba, onde todo o fingimento é perfeitamente teatral, cenográfico, inventivo, entre o brutesco, o azulejo fingido, o aparato áulico destes reposteiros que envolvem capelas, e até com um programa que toca em determinados aspectos figurativos, que eu não tenho aqui, em contexto profano.
mostrando também que algo que ainda não foi muito bem explicado, mas que é contrariado na prática, no terreno. Aquilo que aparentemente é o vocabulário artístico de uma época de decoro, de propagandismo católico, inflamado, de barroquismo áulico e fiel a cânones tridentinos, afinal, na prática, coabita com o engenho, a liberdade e a abertura a temas perfeitamente profanos, quando não eróticos. O que torna o barroco total português um mundo a redescobrir ainda, pelas roupagens que tem, e justamente a partir da liberdade pelo fingimento, de que esta pequena capela é um ótimo testemunho. Portanto, um belo composto imaginado em português. É um tema a trabalhar, é um tema extremamente importante. Eu não vou controlar o meu tempo. Está bem. Estou a tentar abreviar para não roubar tempo ao debate que a temática propõe e justifica, mas queria lembrar, já o fiz e já o temos feito em vários trabalhos, que há haver um tema mal trabalhado em Portugal, é o tema da totalidade, em que o maneirismo e o barroco foram tempos extremamente ricos. Portanto, não houve um belo composto como a Itália, nem podia haver, nem havia meios para o copiar. Houve, de qualquer maneira, uma disponibilidade das clientelas e da interdisciplinaridade artística, digamos, para a levar a cabo através dos meios disponíveis, onde a talha, a pintura, o grotesco, o azulejo fingido ao real, coabitam na maior harmonia e com o maior aparato decorativo, como aqui podemos ver neste testemunho de Borba, ou ainda podemos ver também num fingimento extraordinário, numa pequena capela privada em Torre de Moncorvo. Eu tentei espalhar testemunhos um pouco por todo o território, e acho que este é particularmente feliz, porque lembra muito aquilo que o Manuel da Costa Ataíde faz pela mesma data em Ouro Preto, do outro lado do mundo, não é? Uma igreja, enfim, onde o Aleijadinho trabalhou, portanto fingindo também azulejos no rodapé da Capela Mor, e aqui temos um programa com um historial muito raro, que é uma lenda local que fala de dois ermitas que viajaram a Roma para ir buscar relíquias e que na volta fundaram duas capelas junto ao Douro. Não é agora o momento para contar a lenda que é real, porque corresponde efetivamente a duas capelas com relíquias que chegaram até hoje, e vemos de qualquer maneira na pintura o Frei Gaspar da Piedade e o Frei Jordão a chegarem a Roma e a voltarem às terras transmontanas de origem, como tema para um pintor não identificado, inventar em rodapés fingidos rococó, um bonito programa de pintura a têmpera, diretamente na parede, como eventualmente a partir de cartões que contam este lendário local. Outro detalhe do mesmo conjunto, quando eu há bocado referi que este tipo de fingimento decorativo era uma apanagem fundamentalmente do período do Renascimento, do maneirismo, do Barroco, havia que incluir também o Rococó, onde abundam os fingimentos azulejados e figurativos também. Os tempos, claro, em número muito maior, o doutoramento do arquiteto Zé Aguiar bem o mostrou, o trabalho de levantamento da arquitetura urbana, nomeadamente em Évora, tem vindo a demonstrar também, aqui em Arruda dos Vinhos, como o estampilhário de fingimento de fachada foi algo muito mais comum do que imaginamos, provavelmente por motivos económicos, imagino eu. Talvez esteja a imaginar mal, talvez haja outros motivos para explicar como é que tal linguagem foi tão bem acolhida e tão multiplicada um pouco por todo o território. Também igrejas, como a Igreja Matriz de Mourão, onde o programa arquitetónico, no final, mesmo construído dentro do Castelo de Mourão, no final das guerras com Castela,
por um arquiteto importante, engenheiro militar, inclui fingimentos de pintura e também fingimentos de azulejos, que não creio que a fotografia inclua, mas que tornam este templo muito pouco estudado, excluindo evidentemente o inventário do Espanca, em algo particularmente relevante no contexto destas linguagens periféricas e vernáculas que tornam o país tão rico em termos de patrimónios decorativos. E podendo continuar neste campo, ainda que deslocando um bocadinho o tema para a área dos grafites, que devo referir relativamente aos tetos do convento integrado o convento dominicano, está integrado nas ruínas do Castelo de Montemoro Novo e que tem todo um programa extremamente rico de esgrafito aplicado em estuque, com fingimentos de entalhe, como aqui, um programa e com um modelo muito repetido, também a fresco, um pouco por todo o Alentejo, quer também com os azulejos fingidos. Temas que estão por trabalhar, temas que estão por discutir, temas que implicam no grande campo das chamadas artes da cal, um levantamento particular, um programa de trabalho, porque não, que importa levar a cabo com maior detalhe. O fingimento era prática comum. Tenho aqui um documento entre muitos que eu podia ter escolhido, onde é o próprio cardeal Dom Henrique que recomenda a uma paróquia, a irmandade da paróquia de Evramonte, que não gaste muito dinheiro a mandar fabricar um retábulo que incluía inevitavelmente arquiteto para o risco, entalhador para o programa da máquina retabular, pintor para a pintura exteriada, dourador para o complemento da obra e outros artistas, e bastava, portanto, imitar na parede do fundo um retábulo fingido. Era aquilo que era comum, aqui foi feito a fresco, e deve lá estar, tapado pelo atual retábulo barroco, mostrando que a prática do fingimento foi algo que está colado à prática artística em Portugal durante a época maneirista e barroca, e que é um campo que, por muitos motivos, foi parente pobre dos levantamentos de campo, do trabalho de arquivo e também da prática restaurativa, porque o facto de não haver trabalho feito em quantidade e qualidade relevante levou a que muitos destes conjuntos, como eu há pouco fui referindo, foram destruídos, foram apagados, nomeadamente no programa das leis pintados de douramento, que foi limpo por falta de descuido. Portanto, este tipo de trompe-l'œil, de liberdade decorativa, de engenho para imitar o marmoreado, para imitar o embrechado, para imitar o brutesco, para imitar os fingimentos de ouro, como um dos documentos que há bocado referi indica, é algo que é muito mais vulgar do que eu podia ter imaginado quando, enfim, por uma proposta dos meus colegas, me atrevi a ir à gaveta buscar alguns testemunhos de um enorme programa de estudos que está efetivamente por cumprir. Eu não querendo alongar-me mais para não roubar tempo ao debate, deixo no ar a proposta de trabalho de campo que este tema inevitavelmente propõe, implica. Porque é que ainda não foi feito? Porque é que os levantamentos de património que nós próprios temos levado a cabo habitualmente deixam de fora determinadas pontas, ou porque não cabem num cânon previamente determinado daquilo que convém inventariar, ou porque correspondem a comportamentos mais pobres e menos relevantes, ou que achamos que o eram, ou por tantos motivos foram ficando fora da agenda de trabalho. E uma história de arte que vale a pena, e Portugal já provou pelo número, pela qualidade de praticantes, pela linguagem interdisciplinar, o ASLAB é uma ótima prova, ao fim de 9 anos, de como técnicos de áreas tão diferentes podem convergir para definir programas de trabalho perfeitamente integrados, que este tipo de levantamento tem pés para andar,
tem matéria-prima para levantar, tem documentos de arquivo que explicam melhor e num primeiro nível tem até artistas de primeira qualidade envolvidos neste trabalho. Artistas que eram pintores de óleo, pintores de fresco, douradores, policromadores, estufadores e que até pintavam em azulejo branco, como aqui podemos ver num programa extremamente arruinado já, desta família que eu aqui tentei pela primeira vez arrumar numa nota de inventário ainda muito preliminar, ainda muito tímida, mas que revela já um fundo de trabalho extremamente relevante. Muito obrigado por este tempo, pedindo o favor de intervirem agora no resto do tempo. Acho que tentei cumprir os meus 40 minutos e fica aqui matéria para um longo trabalho. Primeiro agradecer este interessante, muito interessante a comunicação e perguntar, abrir o debate, quer aqui na sala, quer lá em casa. Na sala, alguém quer comentar alguma coisa? Lembrando da reconstrução do local daquilo que me interessa, como é que esta cultura era conseguida? Eu tive que fazer uma investigação para saber obter o tom daqueles sons que estavam antes. Mas, por exemplo, como é que faz? Eles não podem porque estas técnicas estão a desaparecer. Por exemplo, em ausência de ser muito comentário, eu posso ter que a ligação de estudos, isto também no segundo também. Há uma construção de pinturas pintadas, etc. E depois eles, nos inglês, perguntam: mas como é que vocês estão a construir uma coisa a imitar o antigo? E os cursos, etc. Sim, é. Mas também, se nós não passarmos o conhecimento às gerações mais novas destas técnicas. Muito bem. O que é extraordinário, de facto, está aqui o Vasco Medeiros, cujo doutoramento já toca neste aspecto, e que é uma novidade para quem, como eu, anda aqui há tanto tempo. Realmente o que era o currículo prático de um artista durante a Idade Moderna. A gente acha que o pintor de óleo é o pintor de óleo e eventualmente podia pintar também a têmpera ou a fresco e ponto final. E aquilo que a gente verifica é que o pintor de óleo, o Gregório Lopes, há pagamentos dele em tomar, pinta a óleo, retábulos, toura o equipamento e a molduragem retabular. Decora com fingimentos a banqueta dos altares pequenos, há o pagamento para ele. O artista de pintura era pintor de óleo, pintor de têmpera, pintor de fresco, dourador, policromador, estufador e ainda fingidor, que é uma palavra muito bonita que eu encontro num documento que fala de um pintor que fingidor acordava cores. Acordar cores, imaginamos o que é, avivá-las. Fingidor é um fingimento de técnicas muito antigas, aplicadas em outros materiais, para criar um efeito que a falta de dinheiro, a falta de meios, enfim, os materiais que faltavam impediam de levar à prática com outra pompa, mas que eram perfeitamente recriáveis através de meios pobres. A arte da cal, evidentemente, a arte a partir da cal. Era também uma forma de atualizar alguns cursos, por exemplo, em igrejas medievais, revestir como em Almester, que é uma igreja gótica. aquela fisionomia medieval que já não ficava bem, não é? Não estava atualizada no tempo e era uma forma de se atualizar e o tempo poder até competir com o outro, no sentido de que eles estavam também ao gosto do tempo, a questão da atualização. Então, fala em economia, meio económico de educação, mas se calhar também um meio mais rápido de executar e de substituir, lá está, dentro da mudança do outro. A rapidez de execução também deve ter contado. Não tenho dúvida nenhuma, que é uma questão de economia. Ao lembrar que temos o posto de aviação da Serra de Lisboa,
quando todos aqueles pilares, que a obra, é tudo revestido, a imitar mármores, se diz na definição, imitar o vestimento de armório. Espanhola e outros géneros. E que foi muito aplaudido na altura, e percebe-se que a vida de São Lisboa pretendia ter a sua igreja atualizada, quando outros tempos na cidade nascendo do prédio remoto se ostentava, não é? E era preciso ter essa atualização. E depois vamos para o século XIX e já encontramos onde a América dizia aquela mania da enclastragem, são faróis, das velhas estruturas medievais completamente enclastradas, temos que desenclastrar, era um clássico. É o que explica depois o mau gosto. Era mau gosto. O mau gosto alemão. A cultura havia leituras diferentes, mas o clássico também se surge contra esta tendência de Portugal ter de criar antagonismos. Há um tema também muito interessante precisamente para sobre as estruturas medievais aplicar estes movimentos, e eu dizia dentro criando a comida. Então é uma questão de tempo, não é? De gosto. E de economia, e de meios também. E depois vamos para o século XX e a gente dá, depois, andamento a o termo adequado. É uma forma de iconoclastia também. Ainda ficaram testemunhos, o facto é que ainda há uma agenda, mas voltando à questão que a Clara estava a colocar, acho, a nível dos documentos, e também a respeito daquilo que o Joaquim há bocado referiu, relativamente ao chunambo. É um termo que eu não tenho em Portugal, mas tenho na Índia, no Estado português da Índia, que era uma técnica de fingimento também. Era um tipo de revestimento feito com areia, cal e moluscos moídos, que eu tive muita dificuldade em identificar no primeiro momento, perante a quantidade de documentos que me vieram à mão em Goa, no arquivo de Panjim. O chunambeiro, pagaram tanto ao chunambeiro, e aquilo que eu ia ver no respectivo lugar, no evento A ou na igreja B, eram programas a imitar revestimentos geométricos, o equivalente um pouco ao azulejo decorativo que temos em Portugal, na mesma época. E é também uma técnica de fingimento. Portanto, o fingimento tem a ver, inevitavelmente, com a falta de meios e disponibilidade para dar rentabilidade àquilo que temos disponível à mão, não é? No Alentejo há dois pintores bem documentados, um é o Escobar, já referi há bocado, o outro é o Manuel Vaz, que era parente do António de Oliveira Bernardes. E há documentos que falam que ali eram pintores, douradores, policromadores, um deles fabricou azulejos também, muito estranho, mas fê-lo em Moura e no Alentejo Raiano, outro imitou-os, como acabámos de ver, e trabalhavam à noite, algo que eu nunca entendi, devia ter a ver com o calor também, dada a quantidade de cordas que eram compradas para determinado tipo de encomendas, cordas para esticar o prumo do modelo pictórico, ou modelo decorativo, para projetar num teto, numa abóbora ou numa parede, determinado tipo de modelo decorativo, habitualmente grotesco, e para uma maior rapidez de trabalho. Não apenas pelo calor, foi o que eu imaginei, mas pela maior rapidez de trabalho. E tudo isto, prática de trabalho, estatuto, disponibilidade de escolher materiais pobres e gosto, que é aquilo que acho que é o mais importante, não é? Explicam estes capítulos que ficaram virgens de aproveitamento e pobres de testemunho, digamos, devido à ruína e ao abandono e à falta de cuidado dos restauradores, mas que ainda têm um lugar tão importante em Portugal. A Milene Gil e o Zeca Aguiar, que eu há bocado referi, têm vários levantamentos de arquitetura urbana com este tipo de decorativo, não é? Não, isto é um pequeno pormenor, as migalhas com que o historiador de arte tem que lidar, porque livros de contas em que nós perdemos muito tempo, ou ganhamos, e tinta que é comprada, ouro, folhador, bate-folha, cal, e de repente velas, para quê? É o trabalho noturno também que ocorria.
e diz que podemos ter uma imagem de fingido de harmónico. E essa foi uma questão, até uma tese, que eu entrei na tese de mestrado, sobre os mármores fingidos, o território alentejano, o território do Antigo onde há tanto mármore como bom. Fico numa capela, que não é uma capela qualquer, que é uma capela do Paço Real. Na renovação da capela, ali na transição do 18 para o 19, se utiliza tanto mármore fingido, não é? Este mármore pintado. Eu creio que a investigadora que a Clara orientou explicou, sim, faltou dinheiro. Faltou dinheiro de repente para pagar depois. A questão das medidas de execução, que não precisavam de estar a arrancar pedra das pedreiras e ficar aquele transporte, mas também nos pareceu por uma questão de tendência dela. O trabalho do Carlos Filipe tem vindo a provar isto, não é? Como é que o mármore rico, de melhor qualidade, coabita com o fingimento, encomendas muito caras, não é? E de clientelas que não têm falta de meios para, nomeadamente, a Capela Vocal, a Capela Real. Temos aqui a Mónica Gonçalves a perguntar se o professor detectou alguns destes fingimentos de azulejo em contexto neoclássico. Não me preocupei em incluí-los aqui porque a temática, o arco temático já era grande demais, a Idade Moderna, o tema escolhido, a época escolhida, mas evidentemente que há. Evidentemente que há, eu agora não me lembro de cor, de nenhum testemunho muito óbvio, mas há muitos fingimentos, claro que há, e de azulejos também. E vou ver e vou responder diretamente à Mónica quando tiver material para lhe enviar. Sobre azulejo aplicado que... Esta aqui é a novidade maior. Há 20 e tal até agora, 24 acho eu, pela minha conta. Também trata um motivo económico para se tivesse pintado o azulejo para impossível. É muito complexo. E tem muitos azulejos, é parte muito complexa. Primeiro, imaginar também a aplicação do azulejo, que é outro problema, que é a aplicação do azulejo, que já cozido, liberado, e indicava duas cozeduras também. Ou uma cozedura, mas depois já com o tinta. É extraordinário, porque não é tão prévio. Na Igreja de Marvila é ao mesmo tempo. Temos um pagamento do ladrilhador, do azulegador, coloca, e do pintor dourador que imediatamente pinta. No mesmo andaime, imagino eu. Essa é a parte que eu acho mais interessante da conferência, que é a ideia de você ter uma campanha decorativa que o dourado serve para unificar. E ela é contemporânea da azulejaria padrão. Nós temos tendência a separar muito a azulejaria enxaquetada da azulejaria padrão, e em Marvila nós vemos o quê? A azulejaria enxaquetada sendo dourada com motivos dourados, não é? E segue imediatamente a azulejaria padrão. E acho que o exemplo mais adequado que você deu foi Évora, não é? Foi Évora. Deve dar 1580. Ou eventualmente anterior, porque o retábulo é anterior. O retábulo mor é anterior. Não sei, acho que quando eu falo talvez eu nunca consegui recuperar a documentação que eu disse, mas eu falei em 1574. Acho que seria melhor, pois. E o desenho não é assim muito enxaquetado. Não, é que há outro aspecto importante aqui também, é que há uma liberdade depois de criar e de inventar da parte de quem faz, quem aplica. Não há um cânon muito rígido e repetitivo. Não é? Eu pelo menos verifico em Almoster e naquilo que foi. E uma figura como o pintor André de Morales, que neste momento a tentar reunir um material abundante a respeito deste homem, é um pintor menor. Um pintor de origem espanhola, que trabalha em Lisboa, mas vai para o Ribatejo, lá fica, até um escalabitano, no fundo, viveu lá há 48 anos, e tem uma enorme obra, e foi na área, neste campo concreto, e na pintura de grotesca em pedra, que teve a maior notoriedade. Até em datas em que o barroco já estava implantado em Portugal há muito, muito tempo, ele continua fiel a um cânon maneirista. Com as mesmas gravuras de Antuérpia, e com o mesmo
vocabulário ao romano. Eu permite-me propor-vos que este tema não fica no fundo da gaveta mais tempo e que constitua uma linha de trabalho, um projeto, porque não? Há aqui matéria para aprofundar, eu tenho também que procurar elementos que tenho em arquivo, e para os meus diários, procurar mais, mas creio que poderia haver uma continuidade. O PowerPoint fica disponível, tem muitos pormenores, e eu próprio, à medida que ainda hoje me fui lembrando de imagens que poderia ter incluído, não me lembrei. Até o momento, a pena que tenho é não ter encontrado nenhum mascarão dourado, porque os documentos falam estrelas, brutescos, enrolamento e mascarões. Realmente não vi nenhum. Eu não lembro em Elvas, mas a tal decoração de Elvas, porque o que não se conhece é... Na Igreja das Dominicanas? Na Igreja das Dominicanas? Não, Elvas mesmo a sério. Ah, Porque o teto é dourado com brutesco. Mas tem, pelo menos, acho que no verso... e está documentado, temos o contrato do teto, ainda para mais. Podemos ver, agora não me lembro de cor, E acho que tem uma parte de azulejos brancos. pintados também com dourado, é verdade. E há tanto- Podia ter incluído, lá está. Podia ter incluído, até porque tem o nome dos pintores, e há um contrato que descreve, vou ver, amanhã vou ver. Eu tenho aqui um comentário do Vida Rafael Souza que diz, professor Vidação, que este programa de investigação não vai cair no esquecimento e o trabalho de campo em que continua. E é justo referir o trabalho que o Vítor Rafael tem feito. É um dos poucos militantes que tem trabalhado neste campo concreto, nos fingimentos, e a quem devemos já um contributo muito relevante, quer publicado, quer na página da NET Microhistoriedade, onde ele é um colaborador muito regular e permanentemente com novidades. É prova provada que a historiografia está a morar neste país, já não é aquela disciplina fechada, académica, limitada a grandes cânones que alguém tinha instituído como a única verdade da arquitetura, a escultura, a pintura, um bocadinho de artes decorativas, mas que há muito mais mundo a descobrir e que justamente aquilo que torna o património português tão rico e tão único é justamente aquilo que o torna diferente, vernacular e com novos caminhos inventivos. E este aspecto, não por chauvinismo, mas porque é uma realidade que está em perigo e que foi parente pobre durante tanto tempo, tem que constituir uma linha de trabalho de vanguarda. Não pode ficar adiada por muito mais tempo. E quem fala em Idade Moderna, porventura também na Idade Média. Há bocado eu mostrei um teto de Mudéjar, que está inédito e que é um pequeno testemunho de um grande conjunto que provavelmente chegou mais completo até hoje, escapou também à iconoclastia da GEM, convém lembrar, e é uma época que está postada também. Portanto, há muito trabalho eu quando digo que a história é uma disciplina com tanto futuro e tanta empregabilidade, estou efetivamente também a lembrar que a quantidade e a qualidade e a variedade do património artístico português e do património português no mundo impelem a novas frentes de trabalho, a novos inquéritos, a novos projetos interdisciplinares, porque matéria-prima não falta. E numa biblioteca do Rio de Janeiro encontraram Alçado, a representação de outros Alçados. E as fachadas tinham púrpura, tinham ocre. Isto foi publicado aqui por uma aluna de mestrado, uma Mónica Brito, e acho que há um livro, que foi publicado em livro, e refere efetivamente a este documento. Ou um documento que descreve a fachada com policromia e fingimentos também. Tá. Não há nada como ir discutindo e lembrando e puxando pela memória. Por algum motivo há ainda uma criptohistoriedade, como eu chamo, independentemente do nome, que também tem que vasculhar, tem que recuperar
aquilo que ficou pelo caminho. E de cá testemunho, evidentemente, em fotografia, em relatório, em relatórios, em documentos. Claro que trabalho, não há dúvida nenhuma. Última pergunta. A Maria Jesus gostaria de perguntar se esta pintura de fingimento aparece por todo o país ou se há uma maior incidência geográfica em alguma zona específica. Tanto quanto eu, que estou ainda muito virgem no campo, era aqueles temas que foi ficando no fundo da gaveta e que nunca me preocupou muito até há pouco tempo. Tanto quanto eu fui vendo, acho que há um maior número de testemunhos, os 20 e tal que tenho, não chega a 30, no Alentejo. É a região que provavelmente, de facto, indiscutivelmente a mais rica. Ribatejo e Alentejo. Para o norte menos, no Algarve nada até agora. Mas é uma opinião perfeitamente preliminar, digamos, porque qualquer trabalho de campo com algum rigor vai desmontá-la rapidamente. E não tenho dúvida que também a região de Braga há tantos documentos de pintura mural em Braga e na região do Alto Minho que inevitavelmente incluirão também fingimento, ou direto ou aplicado, ou do género meramente decorativo e repertorial, como aqueles que eu referi aqui. Podemos encerrar esta sessão. Agradeço muito mais uma vez esta comunicação. Obrigado. E para todos. Fica disponível o texto. E ficará mais disponível completo. em vídeo também. E até ao próximo ASLAB. Então, professor, mais uma vez. Obrigado.